Você já se perguntou por que Deus fez questão de contar a mesma história duas vezes, mas com detalhes diferentes? 1 e 2 Crônicas não são apenas um repeteco de Reis e Samuel, eles escondem chaves espirituais que foram escritas para quem precisava recomeçar do zero, e talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Se você não entender o propósito de 1 e 2 Crônicas, vai continuar lendo a Bíblia como se fosse só uma sequência de eventos aleatórios. Mas esses dois livros foram escritos após o exílio, e carregam a mensagem que Deus deixou para um povo quebrado que precisava se levantar rápido. E talvez você não tenha mais tempo a perder para ouvir isso. Imagine perder tudo: sua terra, sua casa, sua liberdade. E mesmo assim, ter um Deus que escreve de novo sua história, dessa vez com foco no que realmente importa. 1 e 2 Crônicas são um manual sagrado de reconstrução após o caos. E não importa o que tiraram de você, sua aliança com Deus ainda está de pé. Você já parou para pensar por que a Bíblia repete algumas histórias? Os livros de 1 e 2 Crônicas trazem muitos relatos que também aparecem em Samuel e Reis, mas com foco diferente. É como se Deus dissesse: vamos olhar essa história de novo, mas com um novo coração. Crônicas foi escrito depois do exílio na Babilônia. O povo estava voltando para casa, tentando reconstruir não só os muros, mas também a fé, a identidade, a aliança com Deus. E eles precisavam lembrar quem eles eram. Não só como nação, mas como povo escolhido. É por isso que Crônicas não é apenas um livro de fatos. É um convite à esperança, à restauração. É como se dissesse: mesmo depois de tudo, ainda há um caminho. Deus ainda reina. Logo no começo de uma Crônicas, a gente encontra uma longa lista de genealogias. E vamos ser sinceros, parece chato, né? Mas aquilo é precioso. Porque mostra que Deus conhece cada geração, cada nome, cada história. Ele nunca perdeu o controle, nem por um segundo. Ele sempre teve um plano. E ele continua escrevendo. Depois, o foco vai para Davi. Mas diferente do que a gente vê em Samuel, aqui os erros de Davi quase não aparecem. O adultério com Batseba, a tragédia com Absalão, tudo isso é deixado de lado. Não porque Deus ignora os erros, mas porque aqui o objetivo é mostrar outra coisa: a missão espiritual de Davi. Seu preparo para o templo. A adoração. A liderança santa. Davi queria muito construir o templo. Mas Deus disse: não será você. E sabe o que ele fez? Ele não se revoltou. Ele preparou tudo com amor. Juntou ouro, madeira, pedras preciosas. Organizou os levitas. Estabeleceu a ordem do culto. Davi entendeu que o projeto era maior que ele. E isso fala tanto com a gente. Às vezes, a gente quer ver a obra pronta. Mas Deus nos chama só para preparar o terreno. O importante é sermos fiéis. Antes de morrer, Davi faz uma oração que é uma das mais lindas da Bíblia. Ele reconhece que tudo vem de Deus. Ele diz: tua é, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Davi entendia que tudo que ele tinha construído, tudo que ele havia conquistado, vinha das mãos de um Deus soberano. E aí começa 2 Crônicas. Salomão assume o trono. Jovem, inexperiente, mas com o coração aberto. Deus aparece para ele em sonho e diz: pede o que quiser. E Salomão pede sabedoria. Isso agrada o Senhor. E com essa sabedoria, ele começa a construir o templo. Um lugar lindo, cheio de detalhes, com ouro puro, cortinas finas, instrumentos sagrados. Era mais do que arquitetura. Era símbolo da presença de Deus entre o povo. Quando o templo é inaugurado, acontece algo tremendo. A glória do Senhor enche o lugar. Uma nuvem desce. Os sacerdotes não conseguem nem ficar de pé. Era Deus dizendo: eu estou aqui. O povo adorou, se prostrou, chorou. Foi um marco. Mas o tempo passa, e Salomão começa a se desviar. Suas riquezas, seus casamentos com mulheres estrangeiras, tudo isso vai minando sua fé. Crônicas não entra muito nesse detalhe. O autor está mais interessado em mostrar como, mesmo com falhas humanas, Deus continua fiel. Depois de Salomão, o reino se divide. Israel ao norte, Judá ao sul. Mas Crônicas só acompanha os reis de Judá. Porque Judá era a tribo de Davi, a linhagem da promessa. O povo que ainda carregava a esperança do Messias. Alguns reis fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Asa, Josafá, Ezequias, Josias. Eles restauraram o culto, limparam o templo, chamaram o povo de volta à aliança. Outros, infelizmente, se afastaram, adoraram ídolos,
desprezaram os profetas. E aí vinham guerras, pragas, opressões. Mas tinha um padrão. Sempre que alguém se humilhava diante de Deus, havia perdão. Havia cura. Havia restauração. Era como se Deus dissesse: se vocês voltarem para mim, eu volto para vocês. Ezequias foi um desses reis. Ele assumiu o trono com coragem. Limpou o templo que estava abandonado. Organizou os levitas. Restaurou a Páscoa. E o povo respondeu. Houve um mover de arrependimento. Deus se agradou. Josias também marcou sua geração. Ele era só um menino quando começou a reinar. Mas com o coração sincero, começou a buscar o Senhor. Quando encontraram o livro da lei perdido dentro do templo, ele rasgou suas vestes e chorou, porque entendeu o quanto o povo havia se afastado. Ele leu o livro em voz alta diante de toda a nação e promoveu uma reforma profunda. Acabou com a idolatria. Restauração de verdade. Mas, mesmo com esses momentos de avivamento, o povo insistia em voltar ao pecado. E os últimos reis antes do exílio foram infiéis. Então veio o juízo. Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado. Os muros foram derrubados. O povo foi levado cativo para Babilônia. Parecia o fim. Mas não era. O último versículo de 2 Crônicas é como uma luz no fim do túnel. Fala sobre Ciro, o rei da Pérsia, que autoriza os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. Deus ainda estava no controle. A promessa ainda estava de pé. A aliança não foi quebrada. Porque ele é fiel, mesmo quando o povo não é. Os livros de crônicas nos ensinam muita coisa. Mostram que a história está nas mãos de Deus. Que ele levanta líderes. Que honra os humildes. Que sempre oferece um caminho de volta. Mostram que a adoração importa. Que o templo importa. Que a presença de Deus no meio do povo é essencial. E mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo o próximo capítulo. A linhagem de Davi não terminou com o exílio. Ela apontava para algo maior. Um rei eterno. Um trono que jamais seria removido. E esse rei é Jesus. Ele é o verdadeiro filho de Davi. O templo vivo. A glória de Deus entre nós. Se você se sente longe de Deus, se sente exilado, apagado, esquecido, lembre-se do que ele disse. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a essência de Crônicas. Um Deus que governa, um povo que erra, e um amor que insiste em restaurar.